Não há muitas pessoas em Portugal a assumir a ideia de parapsicologia, tal o desgaste que a palavra foi ganhando nos últimos anos. Cláudio Montes é uma exceção, ele tem muitos anos de trabalho nesta área da parapsicologia, mas também na da astrologia e na radiestesia. Boa tarde, Cláudio Montes, obrigado por ter vindo à TSF. Boa tarde, João Paulo. Viva. Boa tarde, ouvintes. Cláudio, há quantos anos está ligado a esta área? Da área da parapsicologia, da astrologia, genericamente? Genericamente. Profissionalmente há 18 anos. Com 5 de aprendizagem, que nesse tempo não recebia ninguém, não consultava, e há 18 anos que assumi e acompanho neste momento cerca de pessoas fiéis, 300 a 400 pessoas. 5 anos de aprendizagem feitas em Portugal, como é que foi? Quer-nos recordar isso? Não, em Portugal, infelizmente, é uma área que ainda está muito associada à bruxaria, que ainda está associada a medos, a superstições, é muito mal interpretada. E as pessoas, muitas vezes, um parapsicólogo é um bruxo, é uma pessoa que adivinha, é uma pessoa que faz essas coisas todas. E eu tive a necessidade de, por volta dos 25, 26 anos, ir a cerca de 3 anos para Barcelona, porque tudo aquilo que observava, tudo aquilo que sentia, tinha que ser estudado, tinha que ser explicado, e se fosse em Portugal, obviamente, que não tinha chegado onde cheguei, e uma parte também que depois foi associada a um movimento esotérico, com uma filosofia espírita, e a partir daí senti-me seguro para, hoje em dia, ter o privilégio de acompanhar pessoas inteligentes, onde se pode falar de parapsicologia, de astrologia, de radiestesia, que é uma coisa que é tão simples e que as pessoas muitas vezes se assustam, e que é útil nas vidas. Cada vez mais as empresas, felizmente, procuram, cada vez mais as pessoas inseguras, com medos, com fobias, procuram, e como eu, há muita gente em Portugal que, estudando, aprendendo e não interpretando isso como uma doença ou qualquer coisa, pode tirar muito partido. O que é que tinham em Barcelona de especial? Havia uma outra abertura, uma outra mentalidade? Havia uma formação alicerçada, estruturada? Completamente. Portanto, no Instituto de Parapsicologia de Barcelona, se estivermos um pouco atentos, não é mais tirarmos um curso de psicologia onde a vertente espiritual é aplicada. Portanto, as reações das pessoas, a forma como as pessoas são geradas, com vidas passadas, com o mundo espiritual, onde depois os fenómenos também são ajudados a ser interpretados, quando uma pessoa desmaia ou quando uma pessoa se sente mal em determinado lugar, ou quando, por exemplo, o João Paulo sente que está ao pé de uma pessoa e as energias não funcionam. Portanto, obviamente que aí há todo um processo que deverá ser analisado e perceber-se aquilo que se chama a mediunidade e que todos temos. Muitas vezes, muitas pessoas assustam-se porque foram uma senhora e que lhe disseram que era médium. Ora, isso é o mais normal, porque todos somos, como seres humanos, temos uma forma de interpretar as energias de outra pessoa, e a partir do momento em que há uma aproximação do nosso espaço cósmico, sente-se uma compatibilidade ou uma incompatibilidade, quer no trabalho, quer nos negócios, quer até na própria vida afetiva, e o que leva muitas vezes muitas pessoas a não se entenderem e a vida não funcionar bem é a incompatibilidade que se gera, obviamente com base na astrologia, que daí define o caráter da pessoa, mas depois há que analisar, na minha área, todo um processo de gestação, e hoje os médicos, felizmente, antes era mentira, mas hoje já aceitam que a relação da mãe com o bebê, a partir, por exemplo, do 3º, 5º mês de gestação, é fundamental que depois que quando nasce tenha um enfrentar da vida muito mais positivo e muito mais em sintonia com quem está junto da criança. Se tomei bem nota, o Cláudio disse que por volta dos 25 anos sentiu essa necessidade de ir, neste caso, para fora estudar. Já tinha completado algum ciclo escolar? Já estava a trabalhar? Foi alguma coisa que surgiu de um momento para o outro? Quer recordar-nos? Eu comecei por estudar Química e depois percebi, portanto, toda esta situação nasceu em mim por volta dos 15 anos. Portanto, eu sou da zona de Santarém, e todos os comportamentos das pessoas a nível de religião, a nível
nível da igreja, a nível da espiritualidade, todos os comportamentos dessas pessoas faziam determinada confusão quando desmaiavam, quando iam ao médico, quando eram dadas como epiléticas, por exemplo, e que depois, ou quando se submetiam a um rastreio e não acontecia nada. E por curiosidade comecei-me, e não consigo explicar, como não era fácil na altura obter literatura sobre isso, comecei a mandar vir livros do Brasil, que depois fui, obviamente, o mais criticado possível no meio onde vivia. A partir daí vim para Lisboa e trabalhar para uma multinacional, mas toda a conversa que tinha com colegas ou tudo o que se manifestava ao meu redor tinha uma interpretação completamente diferente. Consultei vários grupos esotéricos, chamamos em Portugal, e não me sentia confortável, não era ali nada que eu aprendia nada. Então fui à aventura, porque essa idade já me permitia ter uma autonomia para o fazer. Fui à aventura cerca de 3 anos em Barcelona, depois ainda fui ao Brasil para analisar um pouco mais a parte mística, visitar centros espíritas, centros de candomblé. Nada disso me satisfazia em pleno e então acabei por regressar outra vez e dedicar-me ao estudo mais verdadeiro, mais correto da interpretação dos fenómenos espirituais das pessoas e aí depois, a partir daí, concluí que já me sentia seguro para orientar as pessoas nesse campo e em Portugal realmente o que encontrei era tudo muito à base de curiosidades e de experiências que não me levavam a lado nenhum. Sendo que, tanto quanto eu percebi, a parapsicologia, através dessa formação em Barcelona, terá sido a sua primeira formação, a que acrescentou outras depois, é isso? Acrescentei depois mais a parte da astrologia, porque percebi que determinadas características das pessoas a nível de compatibilidade era importante que fosse buscá-las à astrologia. Mas como o trabalho é feito muito mais por sensibilidade, ou seja, o meu trabalho não pode ser programado. Uma pessoa pode me consultar e eu estar a falar de um tema que não tenho absolutamente conhecimento nenhum para ele, mas a pessoa encontrar os obstáculos, portanto, ou encontrar solução para os obstáculos que encontra até aí. Sim. E a parte do espiritismo, o Cláudio já referiu mais de uma vez a questão do espírita. Como é que aparece neste conjunto de intervenções que faz? A parte do espiritismo normalmente vem quando as pessoas têm determinadas atitudes ou têm determinadas manifestações a nível psicológico e que muitas das vezes são atribuídos a espíritos. Obviamente que se a pessoa, todos nós, como disse há pouco, temos um hemisfério mediúnico, nesse hemisfério mediúnico existe um conjunto de colónias de neurónios que são sensíveis a energias. Portanto, e aqui eu quando falo na parte espiritual é muito na base das energias. Obviamente se não há uma estrutura psicológica, neste caso, suficiente, toda a manifestação espírita, portanto, entre o espírito e a matéria, portanto, leva a pessoa a não funcionar, leva a pessoa a criar medos, a ficar pouco sensível ao mundo que a rodeia. E então é necessário não fazer, por exemplo, um estudo gratuito e dizer-lhe, olha, é um espírito, ou está possuído, ou não sei o quê, mas é necessário avaliar toda essa estrutura mediúnica das pessoas para perceber se realmente se passa por um processo de possessão ou de interiorização de qualquer entidade, porque isso é uma área que daria também muito mais explicação, que é para quem acredita ou não acredita, na reencarnação, nas vidas passadas. Eu aconselhava, porque o tempo aqui também é curto, eu sei, eu aconselhava as pessoas a lerem muito nessa área um psiquiatra, que hoje é um parapsicólogo fabuloso, que é o Brian Weiss, que realmente começou a ser psiquiatra e mediante estas manifestações espíritas das pessoas interiorizarem pessoas ou de dizerem que estavam possuídas por entidades, ajuda muitas pessoas às vezes a perceber que pode ser um problema de doença realmente, ou de epilepsia ou de coisa no género, ou pode estar realmente perante capacidades de poder interiorizar dimensões que não estão à vista do ser humano e que em Portugal particularmente as pessoas não acreditam. Por exemplo, se um paciente meu vai dizer ao psiquiatra que me consultou e que se sente melhor, ele diz que é por acaso, só para ter uma ideia, mas, portanto, a parte espiritual das pessoas é muito séria, tem que ser tratada com muito cuidado e as pessoas que têm essas capacidades, eu peço que não tenham medo, que apenas podem estudar também, como eu fiz, e serem ajudadas nesse sentido.
Ainda nesta fase da nossa conversa, que estamos de alguma forma a tentar conhecê-lo e também perceber um pouco do seu trabalho, do seu percurso, para deixarmos a parte mais para a psicologia mais daqui um bocado. Eu referi no início, porque vi no seu site e o Cláudio também já referiu, a radiestesia. Eu fiz aqui um programa em tempos sobre radiestesia, em que basicamente fizemos aqui uma caracterização da radiestesia, e há sempre aquela ideia da pessoa que com a ajuda de uma vara encontra água e detecta água. Mas eu imagino que a sua abordagem de radiestesia não seja essa. Também é, porque a radiestesia, ao fim e ao cabo, capta energias desde que haja uma componente magnética e, portanto, a vara é aquilo que é o mais primário que se utiliza. Hoje em dia, em Paris, por exemplo, há uma loja de pêndulos, quase como há aqui uma loja de, sei lá, telemóveis, chamamos assim. E a radiestesia, portanto, utilizada bem, portanto, ajuda muitas pessoas, inclusive, a analisar o seu estado de energias do momento. Portanto, duas pessoas, dois polos, conseguem se cruzar e perceber se são compatíveis ou não. Se trabalha em determinado edifício, perceber se aquele edifício é saudável para si. E a radiestesia, obviamente, desde que haja um campo magnético, capta essas vibrações e é uma coisa que já é reconhecidíssima. Vá lá, mal ou menos, a radiestesia hoje é utilizada por muitas empresas na construção, na abertura de estradas, no cultivo, inclusive no cultivo, e Portugal é realmente um campo muito fértil para analisar em termos de radiestesia, porque tem uma variação de energias muito, muito forte. Cláudio, não é para perguntar tanto a questão do seu dia-a-dia típico, mas se não estivesse aqui hoje, estaria no seu consultório a receber pessoas? É esse basicamente o seu trabalho diário? Não estaria no meu consultório, estaria seguramente no Norte, porque, como lhe digo, o meu trabalho em termos de consultas particulares está muito reduzido, é muito mais no acompanhamento, orientação de empresas, por exemplo, para ter uma ideia que uma pessoa, hoje em dia, eu tenho empresas que quando querem recrutar qualquer elemento, obviamente que no currículo está o nome, a data de nascimento, a fotografia, e depois é analisada de uma forma conjunta a possibilidade dessa pessoa ser compatível para o trabalho. Portanto, eu estaria no Norte a acompanhar pelo menos umas 3 ou 4 empresas que já acompanham há seguramente 12 anos. Portanto, é esse basicamente a atividade que o faz, que lhe gasta mais tempo, mais ainda do que a questão do acompanhamento pessoal. O acompanhamento pessoal, obviamente, que é o que eu mais gosto, porque tenho as pessoas à minha frente e que são horas de conversa. Uma consulta minha não dura menos de 2 horas e que a pessoa vai com medo e sai satisfeita, pelo menos já consegue perceber como a sua componente espiritual, ou vá lá, o seu lado mais esotérico funciona de uma forma mais positiva. Mas, felizmente, os resultados são francamente positivos e eu fico muito orgulhoso em cada caso que consigo ultrapassar, essencialmente crianças crianças jovens na idade dos 15 anos, que muitas vezes estão quase a ser perdidas por em termos psicológicos não haver tanta compatibilidade com quem a acompanha, quer na escola, quer em família, e é realmente, fora essas empresas, o meu forte é realmente nos jovens que muitas vezes estão um pouco confusos e é o que eu me sinto particularmente útil para os ajudar. Ajudar, sim. Cláudio, vamos então ficar por aqui nesta primeira parte, vamos ter as notícias. Já a seguir, quando voltarmos, vamos falar um pouco mais detalhadamente da parapsicologia e percebermos o que é que o Cláudio, qual é a sua perspectiva sobre esta parapsicologia. Até já. Estamos hoje a falar de parapsicologia com uma das pessoas que em Portugal se apresenta claramente como estando nesta área. Chama-se Cláudio Monteiro, já conhecemos um pouco do seu percurso na primeira parte. Cláudio, um pouco na linha daquilo que eu também disse no início da nossa conversa, o Cláudio dizia há bocado que a parapsicologia estava, nomeadamente quando o Cláudio foi estudar, estava muito associada a esta ideia de medos, de bruxarias, etc. Vê alguma explicação para esta degeneração do conceito de parapsicologia? Eu penso que a evolução... Acha que não é inevitável que isto aconteça, porque eventualmente noutros países não será assim, não? Claro. Tem muito a ver com a cultura das pessoas também, com o que foi feito no passado, porque qualquer pessoa que lhe dissesse que lhe previa o futuro ou que previa qualquer coisa era associada a isso, mas felizmente hoje em dia
é claramente uma das áreas muito procurada. As pessoas houve uma desmistificação, isso no bom sentido. Creio que as novas tecnologias ajudaram muitas pessoas a pesquisar essa área. Houve novos intervenientes, houve também a ajuda de médicos. Dentro da minha área de pessoas que me consultam, também há médicos, felizmente há médicos, há padres, porque ao fim e ao cabo a verdadeira parapsicologia não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com seitas, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com o funcionamento de cada ser humano, e isso é importante que hoje em dia seja visto de outra forma, e cada vez mais as pessoas têm acesso a nova forma de desmistificar esse conceito de maldade que havia, das pessoas poderem fazer mal umas às outras e tudo isso, que isso era completamente errado. A parapsicologia será tudo aquilo que a psicologia não consegue explicar? Na vertente espiritual, do funcionamento espiritual das pessoas, porque uma pessoa, por se sentir coisas estranhas, se sentir mal num edifício, se sentir mal ao pé de outra pessoa, não tem que necessariamente estar deprimida ou não tem que necessariamente estar doente. É uma capacidade sua, é uma forma de sentir as energias, e que muitas vezes é mal guiada, é mal cuidada e é excessivamente medicada, e assim as pessoas depois perdem muitas das capacidades que têm, e é prejudicial, obviamente. Mas no limite, se alguém se sente mal, por exemplo, num determinado local, num determinado edifício, o problema pode estar no edifício e não na pessoa? Exatamente. E já aconteceu a ter guerra, chamamos-lhe assim, guerra entre aspas, com determinados engenheiros, em que um determinado edifício não devia ser construído ali naquela área, ser ligeiramente mais ao lado, e pronto, eu não vou discutir a capacidade que o engenheiro tem de analisar essa construção, mas durante essa construção verificou-se que houve sobreencargos que tinham a ver com a formação dos solos, do que existia por baixo. Associando essa parapsicologia, essa capacidade de analisar essas energias, e com a tal radiestesia, conseguimos dar uma informação que depois a pessoa põe em prática com os seus conhecimentos e tira maior partido da situação. Mas pode acontecer, e cada vez acontece mais, os solos, os edifícios, tudo o que rodeia a pessoa ter uma influência bastante grande na parte psicológica ou parapsicológica da pessoa. De alguma forma, aquilo que está a dizer relaciona-se, não sei se muito, se pouco, mas queria ouvi-lo, sobre também um assunto que já foi aqui tema no programa, que é aquela tradição chinesa, aquela superstição chinesa do Feng Shui. Exatamente. É uma técnica mais apurada para preparar os espaços. Essa técnica é muito mais apurada, mas antes disso há a sensibilidade da pessoa em perceber o que é que foi aquele edifício. Eu vou-lhe dar o exemplo do que aconteceu de uma agência de publicidade. Não sei se posso dar esse exemplo, eu não vou... Claro que pode e deve. Os exemplos são sempre bem-vindos. Exato. Uma pessoa que abriu com todas as condições fantásticas uma agência de publicidade aqui numa zona de Lisboa, em que tinha a maior carteira de clientes, era tudo bom e do melhor. E quando abriu esse espaço, rodeou-se dos melhores profissionais, das melhores tecnologias, e clientes entrarem pela porta é mentira. Os trabalhos corriam todo mal, os bons profissionais demoravam mais tempo que o normal a desenvolver os seus trabalhos, e uma pessoa completamente cética avisou-me logo quando foi lá, porque foi através de uma pessoa amiga, completamente cética, porque o negócio não funcionava, tinha tudo para dar bem. Eu disse que tinha que ir ao local, obviamente, sentir o local, sentir as pessoas, tudo isso, e depois perguntei-lhe se ele sabia o que é que tinha sido aquele espaço ali anteriormente. Ele não, porque aquilo tinha alugado o espaço completamente restaurado, completamente limpo, e o resultado foi somente tinha sido um armazém de caixões. E essa energia, tinha ficado alguma energia negativa, é isso? Completamente, porque tudo o que simboliza morte, ninguém está preparado para a morte. E a própria palavra morte cria um estado de espírito nas pessoas, ou pode-lhe dar uma sensação de medo se não for suficientemente forte. Ora, as pessoas, se não souberem isso, todas as pessoas que entraram ali a movimentar os ditos caixões ou os ditos artefactos ligados à morte, portanto, pisavam um campo que é o mais negativo que se pode imaginar, que é o cemitério, obviamente. Isso, sim, em termos de energias das pessoas, obviamente que tem muita influência. Tanto que há pessoas, pelo menos algumas que eu acompanho, estão proibidíssimas de ir ao cemitério. Porque vêm completamente diferentes de quando entram. Sim. Deixa-me só voltar ao exemplo, só para pegar daí para generalizar um bocado. O Cláudio, se tivesse sido consultado previamente, teria dito não façam neste local.
a obra, o edifício, o escritório? Mas completamente, e não o fazem. O fazem. Mas depois de estar... Não, conclua, desculpa. Não, para dar um exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que queriam investir, por exemplo, na zona da OTA, quando se discutiu o aeroporto, e essas pessoas consultaram porque têm interesses e têm construções na área do Montijo. E perguntaram, porque de certeza que não era eu que, ou penso que não era eu que ia decidir o local, mas eu disse entre um e outro, obviamente que apostem, não construam agora, apostem num investimento nesta zona, que é mais compatível do que aquela, e o resultado depois viu-se. E, portanto, eu tinha a minha cabeça a prémio se isso não tivesse acontecido, porque era muito dinheiro que estava em jogo. Agora vamos imaginar outro cenário. O cenário em que o edifício já existe, o escritório está feito, não é possível, não tem lógica de demolir. É possível atenuar, é possível conviver com esse local, claro. resolvendo o problema? Claro que sim. Portanto, terá que se ver a origem de toda essa alteração de energias. Pode ser até por pessoas que tivessem frequentado, ou imaginemos um caso mais real. Imagine que na sua equipa de trabalho vem uma pessoa nova que não conhece absolutamente nada de si e o João Paulo nada dela. Portanto, essa pessoa tem determinadas características, pode estar dentro de um ciclo da vida dela, porque o nosso ciclo varia de 5 em 5 anos. Se tiver um ciclo negativo, ora, a pessoa tem todas as capacidades, sabe aquilo com que mexe, mas anda-lhe tudo ao contrário. Portanto, se essa pessoa está num ciclo negativo, vai trabalhar para aquele edifício que não tem culpa nenhuma, mas o conjunto de energias que se forma ali, portanto, aquele grupo, aquela compatibilidade, cria situações adversas. Claro que não é para se esquecer ou deixar de saber trabalhar. Obviamente que o edifício não vai abaixo, mas há forma de libertar essas energias. Uma das mais conhecidas e numa vertente mais radical, mais pesada, é os exorcismos, que as pessoas falam nos exorcismos, que exorcizar é libertar qualquer coisa mal. E, portanto, esses edifícios podem, obviamente, ou até casas de habitação, pessoas que estão habituadas a viver numa casa, depois mudam porque aquela até é maior, até tem outra capacidade de se sentirem bem, e chegam lá e isso não acontece, porque há os sentimentos que normalmente são sentimentos negativos. Na nossa vida é praticamente toda feita de sentimentos, uns bons, outros maus, sentimentos de amor, sentimentos de inveja, que é a mais conhecida, sentimentos de domínio, sentimentos de posse. Obviamente que se uma pessoa, por exemplo, para ter uma ideia, gosta muito daquela casa e por uma questão fora de controle lhe foi tirado ou tem que a vender, mas fica ali aquele sentimento agarrado, é muito provável que a pessoa que vai depois habitar essa casa não se sinta muito bem lá, parece que está numa casa alheia, parece que aquilo não é nada dessa pessoa. Portanto, isso pode ser interpretado e pode ser ajudado a compatibilizar ou criar uma sintonia perfeita entre o espaço e a pessoa. Mas o Cláudio também faz esse tipo de exorcismo? Completamente. Sim. Uma das coisas que eu li na sua página da net era uma coisa de que nunca ouvi falar e por isso lhe pergunto aqui: interpretação de fotos. Exatamente, pronto. Quando a pessoa não está, imagino que uma pessoa, isso acontece muito e é o principal, chamamos-lhe assim, ato de impressionar, ou que as pessoas se impressionam, é que, por exemplo, o João Paulo traz-me aquela pessoa e não me diz nada dessa pessoa. Claro que não vou saber se essa pessoa está a beber café ou se esteve a almoçar no restaurante, mas através da foto, interiorizando a pessoa, portanto, interpreta-se o chamado, uma palavra mais conhecida, funcionamento dessa pessoa, e vai-se procurar encontrar a compatibilidade. Por exemplo, imagine que traz-me uma pessoa, data de nascimento, hora de nascimento, e com que se veja aos olhos. De uma forma mais básica, se o João Paulo tiver uma paragem do autocarro e se aproximar uma pessoa, tem uma sensibilidade, sente-se bem. Às vezes é pessoas que nós não sentimos, não conhecemos de lado nenhum, temos sensações diferentes. Se tiver uma fotografia, aí aplica-se o processo da mediunidade, ou seja, está a mediar, está a ir buscar, a ir como de uma forma a pensar nessa pessoa. E aí, de uma forma ligeira ou de uma forma mais básica, funciona a telepatia. É como se essa pessoa, como se estivesse a sentir. Por exemplo, eu digo assim a uma pessoa: olha, esta sua amiga tem problemas nas costas. Obviamente que não sou médico para lhe estar a fazer um prognóstico nas costas, mas a interiorização dessa pessoa e através dos nossos chakras, que são os que emitem e recebem essas energias,
sente-se no básico, não é? No funcionamento total dessa pessoa. Portanto, o Cláudio consegue ter informações, consegue, entre aspas, retirar informações a partir de uma foto, é isso? Completamente. Aliás, na análise das pessoas que são admitidas em determinadas empresas, é feita com a foto. Mais um exemplo concreto e com testemunho em que uma pessoa tinha para admitir um determinado empregado, eu disse-lhe que aquele não, e ele já me disse, mas este já está admitido, ele até me traz uma carteira de clientes boa, então se está admitido, mas olha, conto com isto, com isto, com isto, com isto. 3 meses depois estava a mandá-lo embora porque estava a fazer um jogo duplo entre a empresa que funcionava e a empresa com onde tinha ido. Claro que isso não se podia adivinhar, mas podia-se perceber o comportamento daquela pessoa. Mas, por exemplo, estar com uma pessoa no consultório ou ter uma fotografia, imaginando que há obviamente diferenças, o grau de certeza sobre as afirmações que o Cláudio pode fazer em relação a cada um dos casos varia, não? As certezas ali funcionam na base da indicação que lhe dou para a pessoa levar para o terreno essa análise. Veja isto, veja aquilo, veja assim. Por acaso, às vezes por acaso é verdade. E esta pessoa, por exemplo, tem uma médica, hoje já é médica, estava em Salamanca a fazer um estudo. E estava na contingência, até fazer um estudo, não a tirar o curso, estava na contingência de desistir porque já não conseguia assimilar mais nada do curso. E eu perguntei à mãe se ela estaria a fazer um estudo em grupo. Confirmou-se que sim. Então traga a fotografia destas pessoas. E com a presença dessa pessoa, que não digo o nome, mas posso apresentar como testemunho, foram detectadas 2 pessoas que quebravam essa corrente do grupo. Quebravam essa linha entre o que tentavam estudar e assimilar, aquilo era reduzido a nada praticamente. Mas quebravam conscientemente? Inconscientemente, porque eu também não acredito que as pessoas, algumas sim, algumas são tão más, e aí vamos buscar o tal sentimento de inveja. Porque dizer, eu acho que tenho inveja. Ou seja, a pessoa que é invejosa, chamamos assim, não sabe que é invejosa, mas aquele sentimento de interferência sobre outra pessoa ou sobre o bem, obviamente que não deixa a outra sentir-se bem, ou seja, a inveja não vai para o copo ou não vai para a garrafa, mas vai para a pessoa em si, perturba. E vamos buscar mais uma vez a mediunidade, a tal parte do cérebro, o tal hemisfério do cérebro, em que muitas pessoas muitas vezes não desenvolvem, não estudam, não compreendem, e ou associam ao fatalismo, ou associam à sorte, ou associam ao acaso. Enfim, não há realmente, muitas das vezes, coisas que se podiam evitar, não se evitam. Mas no caso particular que eu estava a falar, obviamente que a dita miúda mudou de grupo, pediu para mudar de grupo, pediu para ver outros intervenientes, e hoje é médica e consulta-me na mesma. Isso também, de alguma forma, direto ou indiretamente, se associa a uma outra questão que eu queria colocar aqui, Cláudio, que certeza nestes 18 anos já se confrontou, que é também o interesse que algumas pessoas podem ter em usar negativamente estas possibilidades, ou seja, de fazer aquilo que vulgarmente seria fazer mal. Muitíssimo, muitíssimo. E aí, João Paulo, temos, obviamente, milhões de casos, milhões, que uns com alguma veracidade e outros com pouca veracidade, mas, obviamente, que o desejo aí é que funciona. E muitas das vezes as pessoas têm um problema e entendem que eu posso chegar lá e que mata outra pessoa, faço-lhe ali uma artimanha. Isso não pode ser, mas desmoraliza, ou seja, se realmente essa pessoa cria um conjunto de rituais, e na nossa vida tudo é um ritual, aliás, o básico que é nós levantarmos e sairmos para a rua sem termos um mínimo ritual, não nos sentimos bem. Nesta área, portanto, o ritual é uma forma de criar esse tal movimento de energias. Se a pessoa utiliza, por exemplo, e na parapsicologia existem áreas esotéricas muito pesadas, como o voodoo. Eu cito o voodoo porque o voodoo é criar uma imagem à semelhança da pessoa em que deseja fazer mal. Há livros que ensinam esses rituais, quer não só perturba a pessoa que o faz, como também a pessoa com quem isso é dirigido. Porque quando essa pessoa que faz esse ritual se aproxima da pessoa que quer fazer mal, há essa convergência de energias. E, obviamente, não tem a capacidade de fazer o que quer, mas tem a capacidade de entrar no tal dito espaço cósmico que está à nossa volta, numa área mais ou menos de 60, 70 centímetros, e que a pessoa se sente mal ao pé dessa pessoa. Porquê? Porque houve um conjunto
conjunto de energias que foram manipuladas para o tal olhar, para o tal aproximação, para o tal toque. Há, por exemplo, um grupo de profissionais muito sensíveis a estas situações, que são os cabeleireiros, os enfermeiros, portanto, todas as pessoas que tocam no corpo de outra pessoa. E muitas vezes dizem o chamado choque ou sentirem-se mal quando acabam de tocar naquela pessoa. Obviamente porque a pessoa está num ciclo negativo, está numa situação em que a sua parte psicológica assimila muito mais energias negativas e a outra pessoa tenta-se defender inconscientemente, tenta-se repelar. E muitas vezes é possível fazer mal, mas não da forma que as pessoas pensam que podem fazer. Cláudio, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa. Foi um prazer tê-lo na TSF. Também. Fico só com uma dúvida, já agora penso que poderá também ser útil para os ouvintes. O Cláudio, por regra, aceita novos pacientes, novas pessoas que o contactam. Hoje em dia está mais seletivo, é fácil, é difícil? Mais seletivo, aliás, eu nunca fui seletivo, mas é assim, como nunca tive publicidade, felizmente, normalmente a regra é quando umas pessoas dizem às outras pessoas. Portanto, vem sempre... não é uma bem questão, recomendado por alguém. Bem recomendado. Não é uma questão de seleção, mas eu não gosto de perder tempo realmente, porque com coisas que às vezes não têm nada a ver com a minha área, e quando digo não têm nada a ver, são precisamente essas pessoas que vão lá para querer fazer mal à vizinha, ou fazer mal ao ex-marido, ou fazer mal, Sim, ou inclusive, como já aconteceu, quererem casar com uma dona, não é? Sim, seria um pouco mais difícil. É mais difícil. Claro. Isto é a parte mais alegre sem dúvida. Deste. Mas Cláudio, muito obrigado então por esta conversa. Também. Um abraço, boa tarde. Um abraço. O privilégio de acompanhar pessoas inteligentes, onde se pode falar de parapsicologia, de astrologia, de radiestesia, que é uma coisa que é tão simples e que as pessoas muitas vezes se assustam e que é útil nas vidas. Cada vez mais as empresas, felizmente, procuram, cada vez mais as pessoas inseguras, com medos, com fobias, procuram, e como eu, há muita gente em Portugal que, estudando, aprendendo e não interpretando isso como uma doença ou qualquer coisa, pode tirar muito partido. O que é que tinham em Barcelona de especial? Havia uma outra abertura, uma outra mentalidade? Havia uma formação alicerçada, estruturada? Completamente. Portanto, no Instituto de Parapsicologia de Barcelona, se estivermos um pouco atentos, não é mais tirarmos um curso de psicologia onde a vertente espiritual é aplicada. Em Portugal, como é que foi? Quer-nos recordar isso? Não, em Portugal, infelizmente, é uma área que ainda está muito associada à bruxaria, que ainda está associada a medos, a superstições. É muito mal interpretada e as pessoas muitas vezes, um parapsicólogo é um bruxo, é uma pessoa que adivinha, é uma pessoa que faz essas coisas todas, e eu tive a necessidade de, por volta dos 25, 26 anos, ir a cerca de 3 anos para Barcelona, porque tudo aquilo que observava, tudo aquilo que sentia, tinha que ser estudado, tinha que ser explicado, e se fosse em Portugal, obviamente, que não tinha chegado onde cheguei, e uma parte também que depois foi associada a um movimento esotérico, com uma filosofia espírita, e a partir daí senti-me seguro para hoje em dia ter os negócios, quer até na própria vida afetiva, e o que leva muitas vezes muitas pessoas a não se entenderem e a vida não funcionar bem é a incompatibilidade que se gera, obviamente com base na astrologia, que daí define o caráter da pessoa, mas depois há que analisar na minha área todo um processo de gestação, e hoje os médicos, felizmente, antes era mentira, mas hoje já aceitam que a relação da mãe com o bebê, a partir, por exemplo, do 3º, 5º mês de gestação, tem é fundamental que depois que quando-nasce tenha um enfrentar da vida muito mais positivo e muito mais em sintonia com quem está junto da criança. Se tomei bem nota, o Cláudio disse que por volta dos 25 anos sentiu essa necessidade de ir, neste caso, para fora estudar. Já tinha completado algum ciclo? Não há muitas pessoas em Portugal a assumir a ideia de parapsicologia, tal o desgaste que a palavra foi ganhando nos últimos anos. Cláudio Montes é uma exceção, ele tem muitos anos de trabalho nesta área da parapsicologia, mas também na da astrologia, na radiestesia. Boa tarde, Cláudio Montes, obrigado por ter vindo à TSF. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, ouvintes.
Cláudio, há quantos anos está ligado a esta área? Da área da parapsicologia, da astrologia, genericamente? Genericamente. Profissionalmente há 18 anos, com 5 de aprendizagem, que nesse tempo não recebia ninguém, não consultava, e há 18 anos que assumi e acompanho neste momento cerca de pessoas fiéis, 300 a 400 pessoas. 5 anos de aprendizagem feita. Portanto, as reações das pessoas, a forma como as pessoas são geradas, com vidas passadas, com o mundo espiritual, onde depois os fenómenos também são ajudados a ser interpretados, quando uma pessoa desmaia, ou quando uma pessoa se sente mal em determinado lugar, ou quando, por exemplo, o João Paulo sente que está ao pé de uma pessoa e as energias não funcionam. Portanto, obviamente que aí há todo um processo que deverá ser analisado e perceber aquilo que se chama a mediunidade e que todos temos. Muitas vezes muitas pessoas assustam-se porque foram uma senhora e que lhe disseram que era médium. Ora, isso é o mais normal porque todos somos, como seres humanos, temos uma forma de interpretar as energias de outra pessoa e a partir do momento em que há uma aproximação do nosso espaço cósmico, sente-se uma compatibilidade ou uma incompatibilidade, quer no trabalho, quer nos